Meu pai questionou onde minha irmã estava pilotando o BMW que ele me entregou no meu aniversário de 21 anos. Antes que eu conseguisse falar, minha mãe deu um sorriso e declarou: ele trocou o veículo por uma Harley Davidson. Meu pai ficou sério, e o que ele fez depois fez minha irmã se arrepender amargamente daquele momento. Meu pai perguntou com um tom grave: por que a Sofia está com o teu carro, filho? Eu ia criar uma desculpa qualquer, mas minha mãe, que adora um escândalo e estava nitidamente do lado da Sofia, me cortou imediatamente e jogou a bomba. Ele trocou, querido. Ele vendeu o BMW e adquiriu aquela Harley Davidson barulhenta que ele tanto gosta de admirar na vitrine. O rosto do meu pai empalideceu. Ele detesta motos. Para ele, uma Harley representa o símbolo do fracasso. Ele apenas me encarou, sem pronunciar uma sílaba. Pegou o celular, fez uma chamada rápida e desligou. Minha irmã, que ainda sorria, não percebeu o terremoto que acabara de provocar. Meu pai sempre foi o tipo de homem que avalia respeito por símbolos. Um automóvel para ele revelava mais sobre uma pessoa do que qualquer discurso. Quando ele me deu aquele BMW no meu aniversário de 21 anos, não era apenas um presente, era uma maneira de demonstrar que finalmente me considerava digno do sobrenome da família. E agora, ver a Sofia dirigindo o carro que era para ser meu, parecia uma facada nas costas. A cena toda ocorreu em segundos. Estávamos no quintal. Ele acabara de chegar do trabalho ainda de terno, e o ronco do motor ressoou na garagem. A Sofia estacionou o BMW, desceu como se fosse a dona do lugar e ainda atirou a chave para o alto, rindo. Quando meu pai perguntou por que ela estava com o carro, eu senti o suor escorrendo pela espinha. Eu ia tentar inventar algo, qualquer coisa, mas minha mãe me interrompeu com aquele tom sereno que ela usa antes de lançar veneno. Disse que eu tinha trocado o carro por uma Harley Davidson. E o pior é que ela falou com um sorriso de canto, como se quisesse ver o caos se instalar. Meu pai ficou petrificado. Ele sempre odiou motos. Dizia que quem anda de Harley tenta provar algo que não é. Eu cresci ouvindo isso. Ele via motos como uma mistura de rebeldia e derrota. Quando percebi que o rosto dele tinha ficado completamente pálido, eu soube que aquilo ia terminar mal. Ele não gritou nem precisou. Pegou o celular, fez uma ligação curta e desligou. Depois virou de costas e entrou em casa sem olhar para ninguém. Minha irmã ainda estava rindo sem entender a gravidade. Minha mãe parecia satisfeita, e eu só conseguia pensar no erro que tinha cometido. Eu não troquei o carro por impulso. Eu precisava do dinheiro, mas não podia contar o motivo, nem para o meu pai, nem para ninguém. Era algo que me envergonhava mais do que qualquer bronca que ele pudesse me dar. No dia seguinte, acordei com o barulho de um guincho na garagem. Quando olhei pela janela, vi 2 homens uniformizados removendo a Harley. Um deles segurava uma prancheta com o logotipo da concessionária onde eu tinha comprado a moto. O outro olhou para cima e me viu na janela. Gritou que o pagamento tinha sido cancelado. Meu pai estava do lado deles, de braços cruzados. Ele não me olhou. Apenas mandou que devolvessem a moto e avisou que o BMW já estava registrado novamente no nome dele. Eu fiquei em silêncio, tentando entender como ele tinha descoberto tudo tão rápido. Sofia apareceu logo depois, com cara de quem ainda não sabia de nada. Quando viu a Harley sendo levada embora, perguntou o que estava acontecendo. Meu pai respondeu seco que ela não precisava se preocupar, porque o carro que ela tinha pegado emprestado também não era mais meu. Foi nesse momento que o sorriso dela desapareceu. Minha mãe tentou intervir, mas ele cortou. Disse que a partir daquele dia nenhum de nós teria mais acesso a nada que ele tivesse comprado, que se quiséssemos carros, motos ou qualquer outra coisa, teríamos que pagar com o próprio dinheiro. E completou dizendo que se eu quisesse recuperar o BMW, teria que explicar exatamente por que tinha vendido. Eu não consegui responder. A verdade era feia demais para ser dita. Passei o resto do dia trancado no quarto, tentando pensar em uma forma de contornar a situação. Meu pai nunca foi de deixar nada passar, mas dessa vez parecia pessoal. A forma como ele me olhou, ou melhor, a forma como ele não me olhou, foi pior do que qualquer grito. Era desprezo puro. Eu sabia que ele estava tentando me forçar a falar, mas contar o motivo de ter vendido o BMW seria admitir algo que ele jamais perdoaria. Tudo começou 2 meses antes, quando recebi uma ligação do banco. Descobri que a conta conjunta que eu tinha com a Sofia, aberta para um projeto de investimento que ela dizia estar montando, estava zerada. Eu tinha colocado 10 mil lá. O dinheiro que meu pai me deu de presente de formatura, ela jurou que era para um fundo estudantil, um investimento seguro, e eu, idiota, acreditei.
Quando percebi que ela tinha sacado tudo para pagar uma dívida de apostas do namorado dela, já era tarde. O pior foi que se meu pai descobrisse, não iria atrás dela, iria atrás de mim, porque o dinheiro estava no meu nome. Então, para cobrir o rombo e evitar que ele visse a movimentação, eu vendi o carro. A Harley foi só uma fachada. Eu nem queria a moto. Eu precisava justificar o sumiço do BMW de alguma forma. E a história da troca parecia mais aceitável do que minha irmã me enganou e eu perdi tudo. Mas agora o estrago estava feito. No final da tarde, ele bateu na porta do meu quarto. Disse apenas que eu tinha 1 hora para descer e explicar tudo. Ou ele mesmo chamaria a polícia para investigar a venda do carro. Meu estômago virou. Eu sabia que se isso fosse adiante, ele acabaria descobrindo a verdade de qualquer jeito. Quando desci, minha mãe e a Sofia já estavam na sala. A tensão era tão densa que ninguém respirava direito. Ele estava sentado na poltrona com o celular na mão e uma expressão fria, controlada. Perguntou se eu tinha algo a dizer. Eu tentei começar a falar, mas minha mãe me interrompeu, dizendo que ele estava sendo duro demais, que todo jovem comete erros. Ele apenas pediu que ela se calasse. E foi aí que Sofia abriu a boca. Disse que a culpa não era minha, que eu tinha vendido o carro para ajudá-la e que ela estava arrependida. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Meu pai se virou para mim devagar, como se confirmasse uma suspeita que já tinha. Perguntou se era verdade. Eu apenas confirmei com a cabeça. Ele ficou alguns segundos parado e depois deu uma risada curta, sem humor. Disse que eu tinha feito 2 coisas imperdoáveis: mentido para ele e acobertado uma fraude da minha irmã. Sofia começou a chorar, dizendo que ia devolver o dinheiro, que só precisava de tempo. Ele respondeu que ela teria todo o tempo do mundo, porque a partir daquele momento não teria mais nada vindo dele, nem dinheiro, nem carro, nem casa. Minha mãe tentou defender, mas ele foi direto. Chega de proteger os erros de vocês. Depois disso, ele se levantou e saiu. Pegou as chaves do carro dele e foi embora sem olhar para trás. Sofia desabou no sofá chorando. Minha mãe começou a culpar todo mundo, menos ela. Disse que eu devia ter contado, que a situação não teria chegado tão longe se eu não tivesse escondido, e talvez ela tivesse razão. Naquela noite, a casa parecia vazia, mesmo com todos ali. Eu não dormi. Fiquei acordado olhando para o teto, ouvindo minha irmã soluçar no quarto ao lado. Mas a pior parte veio no dia seguinte. Acordei com uma notificação no celular, uma transferência bancária do meu pai. 0. A legenda dizia: conta encerrada. Meu cartão não funcionava mais. Meu seguro, meu acesso ao plano da família, tudo cancelado. Ele realmente tinha me cortado. Passei a manhã inteira tentando entender o que fazer. Eu tinha 52 na conta e um tanque vazio na moto, que agora nem era mais minha. A Harley já tinha sido levada de volta pela concessionária. E o pior é que eu ainda devia parte do valor. Minha mãe evitava olhar para mim. Acho que estava tentando fingir que não tinha nada a ver com aquilo, mas ela sabia que a confusão começou por causa dela. Se ela não tivesse aberto a boca, talvez meu pai ainda acreditasse que o BMW estava só emprestado, ou qualquer desculpa idiota que eu tivesse inventado. Sofia também não saía do quarto, e sinceramente, eu não queria vê-la. Saber que ela estava dormindo tranquila enquanto eu via tudo desmoronar era insuportável. No começo da tarde, um carro preto parou em frente à casa. Era o assistente do meu pai, o Mark. Ele me entregou um envelope e disse apenas que meu pai pediu para garantir que eu recebesse a última coisa que me pertencia. Dentro do envelope tinha um papel de transferência, o título da Harley, com meu nome riscado e o dele assinado por cima, e um bilhete. Você escolheu ser independente, então seja. Li aquilo umas 10 vezes e cada vez doía mais. Não era só sobre o carro ou o dinheiro, era sobre o que significava para ele. Meu pai sempre acreditou que sucesso era disciplina e que depender de alguém era sinal de fraqueza. E agora ele estava me deixando provar do que eu era capaz ou incapaz sozinho. Fui até o quarto da Sofia, bati na porta e ela abriu com o rosto inchado de tanto chorar. Disse que tinha tentado ligar para o pai, mas ele não atendia, que ia resolver as dívidas, que não queria que eu fosse punido por culpa dela. Mas eu sabia que era tarde demais. Disse para ela que não adiantava prometer nada, que o pai não perdoava mentiras e que mesmo que ela devolvesse o dinheiro, o estrago já estava feito. Sofia começou a chorar de novo, dizendo que ia trabalhar, que ia vender o que fosse preciso, e pela primeira vez eu vi arrependimento de verdade nos olhos dela. Mas o problema é que arrependimento não paga contas.
No fim do dia, minha mãe me chamou na cozinha. Disse que meu pai tinha voltado para casa, mas estava hospedado em um hotel, que ele mandou avisar que eu tinha 30 dias para sair. Foi como levar outro soco. Ela ainda tentou justificar, dizendo que ele precisava de tempo para pensar, mas eu conhecia meu pai. Quando ele tomava uma decisão, era definitiva. Subi para o quarto, comecei a juntar minhas coisas e percebi o quão pouco de fato me pertencia. Roupas, alguns livros, meu laptop velho, todo o resto, cama, móveis, até a TV tinha sido comprado por ele. Enquanto colocava tudo em 2 malas, ouvi passos no corredor. Era Sofia. Ela segurava um envelope igual ao que o Mark tinha me dado. Disse que o pai também mandou algo para ela. Abriu na minha frente. Lá dentro havia apenas um cheque rasgado e um bilhete curto. Você usou seu irmão para esconder seus erros. Isso foi o que me fez desistir de tentar te proteger. Ela desabou no chão. Eu não sabia o que dizer. No fundo, parte de mim achava que ela merecia, mas outra parte sentia pena. Nós dois tínhamos sido criados na sombra das expectativas do nosso pai e, de alguma forma, sempre acabávamos competindo para ver quem o decepcionava menos. Naquela noite, saí para caminhar, parei em frente à garagem vazia, onde antes ficavam o BMW e a Harley. Era estranho pensar que algo tão pequeno, um carro, uma decisão, uma mentira, tinha desmontado tudo o que sustentava a nossa família. Quando voltei, encontrei minha mãe sentada na sala sozinha. Ela disse que o pai tinha mandado um e-mail avisando que voltaria no fim da semana para resolver o que faltava. O tom dela, ao dizer isso, me deixou inquieto. Perguntei o que ele queria dizer com resolver. Ela não respondeu, mas pelo olhar dela entendi que vinha mais coisa por aí. Na manhã seguinte, o clima dentro da casa parecia o de um velório. Ninguém falava, ninguém se olhava. Minha mãe fazia café como se estivesse em transe e Sofia ainda não tinha saído do quarto. Eu já tinha aceitado que não adiantava tentar conversar com meu pai. Ele não queria explicações, queria consequências. Por volta das 10, o som de um carro estacionando lá fora quebrou o silêncio. Olhei pela janela e vi a caminhonete preta dele. Ele desceu calmamente, como se fosse apenas mais um dia normal, mas o jeito que ele segurava a pasta de couro na mão me deu um mau pressentimento. Quando entrou, nem olhou para mim. Foi direto para a cozinha, pediu para minha mãe chamar a Sofia e esperou em silêncio. Eu fiquei encostado na parede, observando. Ele abriu a pasta e tirou uma pilha de papéis. Disse que era um documento de reorganização de bens familiares, que a partir daquele momento nada mais estaria no nome de nenhum de nós, nem casa, nem carros, nem contas conjuntas. Tudo passaria a ser administrado por uma empresa de confiança dele. Minha mãe tentou argumentar, mas ele cortou, dizendo que estava cansado de ser traído dentro da própria casa. Sofia apareceu na escada pálida. Quando ouviu o que ele estava dizendo, começou a chorar de novo. Pediu perdão. Disse que tinha aprendido a lição. Ele respondeu apenas que arrependimento não apaga decisões. Eu tentei intervir dizendo que ela estava tentando se corrigir, mas ele me olhou como quem diz: "Você não aprendeu nada." Então ele soltou o que parecia ser o verdadeiro motivo daquela visita. Ia vender a casa. Minha mãe quase deixou a xícara cair. Ele explicou que a propriedade seria colocada à venda e que quando o processo fosse concluído, cada um seguiria a própria vida. Disse que a Sofia podia continuar morando lá até o fim do semestre da faculdade, mas que eu deveria sair em 1 semana. Não sei o que doeu mais. O fato de ele estar tão calmo ou o modo como parecia já ter planejado tudo com antecedência. Depois de assinar os documentos, ele apenas disse que deixaria o advogado cuidar do resto. Levantou, arrumou o paletó e foi embora. Nenhum de nós tentou impedi-lo. Assim que a porta se fechou, minha mãe desabou. Disse que ele estava sendo cruel, que não precisava destruir tudo para ensinar uma lição. Eu não respondi. No fundo, eu sabia que aquilo era mais do que punição, era controle. Ele queria que a gente sentisse o peso da dependência. No fim do dia, recebi uma mensagem dele. Era curta. Você vai entender um dia quando tiver algo seu para perder. Passei horas olhando para aquela frase. Talvez ele tivesse razão. Talvez eu nunca tivesse entendido o valor do que ele tentava me ensinar. Naquela noite comecei a procurar um lugar para morar. Não tinha muitas opções. Meus amigos moravam longe e o pouco que eu tinha guardado não dava para um aluguel decente. Acabei encontrando um quarto simples nos fundos de uma oficina mecânica no lado oeste da cidade. O dono, um cara chamado Dennis, disse que eu podia pagar metade agora e o resto quando arrumasse um emprego fixo. Aceitei na hora. Quando contei para minha mãe, ela chorou.
Disse que o pai nunca me perdoaria completamente, mas que talvez se eu ficasse um tempo afastado, as coisas se acalmassem. Sofia ouviu tudo em silêncio, encostada no batente da porta. Quando eu comecei a arrumar as malas, ela veio até mim e colocou um envelope na minha mão. Dentro havia uma pequena quantia em dinheiro e um bilhete escrito às pressas. Eu sei que arruinei tudo, mas um dia vou te devolver o que te tirei. Não consegui responder. Só dei um leve aceno e saí. Enquanto o táxi se afastava da casa, vi pela janela o reflexo do portão fechando atrás de mim. Era como se uma parte inteira da minha vida tivesse sido trancada ali para sempre, mas eu ainda não sabia que meu pai não tinha encerrado o assunto. O que ele fez depois mudaria completamente a forma como eu via a minha irmã e a mim mesmo. Os primeiros dias fora de casa foram um choque. O quarto que aluguei na oficina era minúsculo, com cheiro de graxa e colchão velho. Dennis, o dono, era um homem calado, mas justo. Ele me deixava usar o banheiro dos funcionários e até me ofereceu trabalho, ajudando com pequenas manutenções. Não era o que eu esperava para a minha vida, mas pelo menos me dava algo para fazer e um motivo para sair da cama. Mesmo assim, eu não conseguia parar de pensar na Sofia, em como ela estava lidando com tudo, em como meu pai parecia disposto a destruí-la para provar um ponto. Eu sabia que ela merecia parte da culpa, mas o jeito frio dele me assustava. Na sexta-feira, recebi uma ligação da minha mãe. A voz dela estava trêmula. Disse que o pai tinha voltado para casa de manhã cedo e que tinha levado uma pasta cheia de papéis. Ele trancou a porta do escritório e ficou horas lá dentro. Quando saiu, disse apenas que o problema da família seria resolvido hoje. Meu coração disparou. Perguntei o que ele queria dizer com isso, mas ela não soube explicar. No fim da tarde, o telefone tocou de novo. Era a Sofia. A voz dela estava baixa, como se tivesse acabado de chorar. Disse que o pai tinha mandado o advogado entregar para ela uma carta, uma notificação judicial. Ele estava oficialmente abrindo um processo para remover o nome dela do fundo universitário e exigir o reembolso integral do valor que ela desviou. A Sofia estava desesperada. Disse que não tinha como pagar aquilo, que o namorado já tinha assumido, que tudo o que ela tentou fazer era consertar o erro. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim achava que era merecido, mas outra parte queria proteger ela. De novo, passei o resto do dia tentando pensar numa saída. Ligar para o pai era inútil. Ele nunca voltava atrás. Mas à noite, quando estava quase dormindo, recebi uma mensagem inesperada. Era do número do meu pai. Amanhã escritório. Venha sozinho. Fiquei encarando a tela por minutos. Pensei em ignorar, mas algo dentro de mim dizia que era a minha única chance de tentar consertar alguma coisa. No dia seguinte, cheguei lá antes da hora. O escritório dele era o mesmo de sempre. Tudo impecável, organizado, sem nenhum traço de emoção. Ele estava sentado atrás da mesa, revisando papéis. Sem me olhar, mandou eu sentar. Disse que pensou muito nas últimas semanas e que tinha chegado à conclusão de que o erro não era só meu ou da Sofia, era dele também, por ter criado uma família que dependia demais do que ele podia oferecer. Por um instante, achei que ele ia se desculpar, mas então ele puxou um envelope e colocou sobre a mesa. Disse que ali dentro havia uma proposta. Quando abri, vi um contrato. Era uma espécie de acordo de restituição. Ele queria que eu assumisse a dívida da Sofia. Em troca, ele me daria a chance de trabalhar na empresa dele, começando do zero. Salário mínimo, sem privilégios, sem acesso ao sobrenome. Perguntei por que ele queria isso. Ele respondeu que queria ver se eu era capaz de reconquistar o que perdi sem mentir, sem atalhos, e acrescentou, com a frieza de sempre, que se eu recusasse, ele iria até o fim com o processo contra a Sofia e ela acabaria arruinada. Fiquei em silêncio por um tempo. Assinar aquele contrato era me prender a ele de novo, da pior forma possível, mas recusar significava deixar minha irmã afundar sozinha. No fim, eu assinei. Ele apenas pegou o papel, colocou na pasta e disse que o trabalho começava na segunda-feira. Nenhum obrigado, nenhum estou orgulhoso. Só um aceno breve antes de voltar aos papéis. Saí dali com uma mistura de raiva e alívio. Eu odiava estar preso às regras dele de novo, mas ao mesmo tempo sabia que era a única maneira de tentar salvar a Sofia. Naquela noite mandei mensagem para ela dizendo que estava tudo resolvido, que o pai tinha encerrado o processo. Ela respondeu apenas com um obrigada e um coração, mas eu sabia que aquilo estava longe de acabar. Meu pai não fazia nada sem motivo, e o fato de ele ter me chamado sozinho significava que havia algo escondido por trás daquele acordo.
Eu só não imaginava que o segredo dele era muito pior do que qualquer coisa que a Sofia tivesse feito. Na segunda-feira, cheguei na empresa do meu pai antes das 8. O prédio ficava no centro de Denver, uma torre de vidro com o nome dele gravado na fachada. Já fazia anos que eu não entrava ali. Na recepção, todos me olharam com curiosidade. Alguns sabiam quem eu era. Outros só perceberam que havia algo estranho em ver um rapaz com roupas simples e mochila surrada entrando no escritório do CEO. A assistente dele, a senhora Carter, me entregou um crachá provisório e um envelope. Dentro havia o meu contrato, um cronograma e um crachá de estagiário. Nenhum cargo, nenhum título, apenas assistente operacional. Meu pai tinha cumprido o que prometeu. Eu começaria do zero. Passei o dia inteiro fazendo tarefas básicas, arquivando relatórios, levando documentos de um andar a outro, servindo café. Nenhum dos gerentes parecia saber quem eu era. E meu pai não apareceu em momento algum. Eu o vi apenas de longe em uma reunião sem que ele notasse minha presença. No final do expediente, a senhora Carter me chamou na sala dela. Disse que o Sr. Thompson, meu pai, queria que eu entregasse uma pasta na casa dele. Estranhei, mas não questionei. Peguei o carro da empresa e fui até lá. Quando cheguei, o portão estava aberto. A casa estava silenciosa, com luzes acesas apenas no escritório. Bati na porta e ninguém respondeu. Entrei e encontrei a minha mãe sentada no sofá com os olhos vermelhos. Ela parecia ter chorado o dia todo. Perguntei se estava tudo bem e ela respondeu que não. Disse que o pai tinha passado a manhã com um advogado e que descobriu algo que não devia existir. Antes que eu perguntasse o que era, ela levantou e me entregou uma pasta igual a que eu trazia nas mãos. Disse que achou aquilo na mesa dele. Quando abri, meu coração gelou. Eram extratos bancários, transferências antigas, não nossas dele, movimentações enormes para uma conta em nome de uma mulher chamada Lydia Moore, endereços diferentes, transações regulares, até registros de compra de um apartamento em Chicago. No começo, achei que fosse algum investimento, mas no fundo da pasta havia algo que tirou todas as dúvidas. Uma certidão de nascimento. Nome da mãe, Lydia Moore. Nome do pai, Richard Thompson. O nome da criança, Olivia Thompson. Minha mãe me olhou em silêncio, esperando minha reação. Eu não consegui dizer nada. O ar pareceu sumir dos pulmões. Meu pai tinha outra filha, e pelo que indicavam os papéis, ele a sustentava em segredo há mais de 15 anos. Minha mãe disse que encontrou tudo depois que ele saiu para uma viagem rápida de negócios que ela suspeitava há tempos, mas nunca teve provas. Agora, com os documentos nas mãos, não havia dúvida. E pior, as datas batiam exatamente com o período em que ele e minha mãe ainda estavam juntos, quando eu e Sofia éramos crianças. De repente, tudo começou a fazer sentido. O motivo da frieza dele, a forma como ele falava sobre decepções familiares, como se carregasse algo que não podia admitir. Minha mãe perguntou se eu achava que devia confrontá-lo. Eu disse que não. Pelo menos não ainda, mas ela já estava decidida. Disse que na manhã seguinte ia até o escritório dele e que se ele não contasse a verdade, ela mesma contaria para todo mundo. Fiquei com medo. Eu conhecia meu pai. Ele não reagia bem a ameaças. Voltei para o quarto da oficina com a cabeça girando. Se isso fosse verdade, significava que eu tinha uma meia-irmã, uma garota que provavelmente nem sabia que a gente existia. E, ao mesmo tempo, significava que o homem que destruiu nossa família estava escondendo um segredo ainda maior do que o nosso. Naquela noite não consegui dormir. Por volta das 3 da manhã, recebi uma mensagem da minha mãe. Seu pai descobriu que peguei a pasta. Ele está vindo aqui. Se eu não atender amanhã, me liga. Meu coração disparou. Tentei ligar, mas ela não atendeu. E pela primeira vez, eu tive medo de verdade do que ele seria capaz de fazer para manter o segredo dele enterrado. Passei a madrugada inteira olhando para o celular, tentando decidir se devia ir até a casa dos meus pais. Liguei para minha mãe várias vezes, mas nada. Nenhuma resposta, nenhuma mensagem. A última coisa que ela me mandou foi aquele aviso. Ele está vindo aqui. Às 6 da manhã, não aguentei mais esperar. Peguei o carro emprestado da oficina e dirigi direto para lá. O caminho inteiro senti o coração acelerado, as mãos tremendo no volante. Quando cheguei, o portão da casa estava aberto e o carro do meu pai parado na entrada. Entrei sem bater. A sala estava em silêncio. A pasta com os documentos ainda estava sobre a mesa, aberta, as folhas espalhadas. Chamei por ela e ouvi passos vindos da cozinha. Era minha mãe. Ela estava bem, mas com o rosto pálido. Disse que o pai tinha chegado de madrugada, furioso, querendo saber quem mais tinha visto os papéis.
Eles discutiram feio. Ela contou tudo o que sabia da Lídia, que tinha visto o nome da filha, que não ia mais esconder aquilo. E aí ele simplesmente saiu sem dizer para onde ia. Ficamos ali sentados por um tempo, tentando entender o que fazer. Minha mãe ainda tremia. Disse que sentia que algo ruim estava para acontecer. E naquele momento o telefone dela tocou. Era o advogado do meu pai. Ele disse que o Sr. Thompson tinha pedido para cancelar temporariamente o processo contra a Sofia e suspender todas as movimentações financeiras da família. Mas havia algo estranho. Ele também pediu que ninguém, absolutamente ninguém, tentasse entrar em contato com ele pelos próximos dias. Foi aí que entendi. Ele estava se escondendo. Depois que o advogado desligou, minha mãe me olhou como quem esperava que eu resolvesse. Disse que eu precisava descobrir o que ele estava fazendo, porque ela sentia que ele podia tentar algo impulsivo. Voltei para o carro e fiquei pensando em tudo. A tal Lydia Moore morava em Chicago. As transferências bancárias sempre iam para uma conta registrada lá. Peguei o endereço que estava nos documentos e coloquei no GPS. 10 horas de estrada. Eu sabia que era loucura, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ir. Não só para entender quem era aquela mulher, mas para entender quem era meu pai de verdade. Dirigi sem parar. Parei apenas uma vez para abastecer e comer algo. Quando cheguei no endereço, já era noite. Era um pequeno prédio residencial, nada luxuoso. As luzes de um dos apartamentos estavam acesas. Subi as escadas e bati na porta. Uma mulher de uns 40 e poucos anos abriu. Cabelos castanhos, expressão cansada. Quando disse meu nome e o sobrenome Thompson, ela empalideceu. Demorou alguns segundos para falar. Depois perguntou em voz baixa se meu pai estava comigo. Respondi que não. E ela pareceu aliviada. Disse que ele tinha estado ali 2 dias antes, que apareceu do nada exigindo ver a filha Olivia, mas a garota não estava. Lydia contou que Olivia morava com ela, mas tinha saído para uma viagem de intercâmbio há 1 semana. Meu pai, segundo ela, parecia desesperado. Disse coisas confusas, como eles sabem agora, eu perdi o controle e ninguém pode descobrir o resto, depois saiu sem se despedir. Perguntei o que ele quis dizer com o resto. Lydia hesitou, mas acabou me mostrando um envelope amassado que ele tinha deixado cair. Dentro havia cópias de documentos da empresa, contratos de compra e venda falsificados, assinaturas manipuladas, tudo ligado ao nome de uma subsidiária fantasma que eu nunca tinha ouvido falar, era corrupção, e meu pai estava no centro disso. A Lydia parecia assustada demais para entender o que estava acontecendo. Disse que anos atrás ele começou a mandar dinheiro para ela para garantir o futuro da filha, mas que depois de um tempo as quantias ficaram grandes demais. Ela achava que era apenas generosidade, agora via que era lavagem de dinheiro. Voltei para o carro com as mãos tremendo. Meu pai não estava apenas escondendo uma filha, ele estava escondendo um crime. E se alguém tinha descoberto, fazia sentido o pânico dele, as decisões impulsivas, a pressa em cortar vínculos com a própria família. Antes de ligar o motor, meu celular vibrou. Era uma mensagem da Sofia. O pai apareceu aqui, está diferente. Disse que quer reunir todo mundo amanhã à noite. Ele pediu para você voltar. Fiquei olhando para a tela, tentando entender se ele sabia que eu tinha ido até Chicago, então também sabia que eu sabia de tudo. E se ele queria reunir a família agora, não era para pedir desculpas. Era para controlar a narrativa antes que alguém o expusesse. Mas o que ele planejava fazer naquela reunião era algo que ninguém imaginava. Cheguei de volta a Denver pouco depois do meio-dia. Não consegui dormir durante a viagem. A cabeça não parava. As imagens da Lydia, a pasta com os contratos falsos, a reação dela quando ouviu o nome do meu pai, tudo isso rodava na minha mente como um filme que eu não conseguia pausar. Quando entrei na cidade, a mensagem da Sofia ainda estava na tela do celular. Ele quer reunir todo mundo amanhã à noite. Eu sabia que aquilo não era um simples encontro de família. Ele nunca fazia nada sem propósito. E agora que eu tinha descoberto a ligação dele com a Lydia e os documentos falsos, algo me dizia que aquela reunião tinha mais a ver com controle do que com reconciliação. Fui direto para a casa da minha mãe. Ela estava na sala com o olhar perdido. Disse que ele ligou pela manhã com um tom calmo demais, quase artificial. Pediu que todos estivessem presentes às 8 da noite do dia seguinte. Nada de atrasos, ele disse. Você vai, né? Ela perguntou. Eu respondi que sim. Mas não por confiança, por necessidade. Naquela noite, mandei uma mensagem para Lydia. Contei que o meu pai tinha marcado essa reunião e perguntei se ela tinha ouvido algo dele desde a visita. Ela respondeu quase na hora. Ele ligou ontem,
Disse que tudo estava prestes a acabar. Parecia decidido. Fiquei com aquilo na cabeça até o amanhecer. No dia seguinte, às 7h30, estacionei o carro em frente à casa. Sofia já estava lá e a tensão era visível. Minha mãe tentava manter a calma, mas as mãos dela tremiam. Quando o carro do meu pai entrou na garagem, todos se calaram. Ele desceu como se nada tivesse acontecido. Terno escuro, postura impecável, olhar impassível. Cumprimentou cada um de nós como se estivéssemos em uma reunião de negócios. Disse que queria falar sem interrupções. Começou dizendo que cometeu erros, que mentiras tinham se acumulado, que a família estava desorganizada, mas o tom não era de arrependimento, era de alguém preparando o terreno. Depois abriu uma pasta sobre a mesa. Dentro havia 3 envelopes com nossos nomes. Entregou um para cada um. Disse que aquilo era o encerramento de pendências. O meu continha um documento de dissolução do contrato que eu tinha assinado, aquele acordo em que eu assumia a dívida da Sofia. Ele estava me libertando da obrigação, mas o detalhe que me fez gelar foi outro. A assinatura no fim do papel era recente, datada de ontem. Ele tinha feito questão de me tirar da empresa. A Sofia recebeu um papel parecido, dizendo que o processo judicial contra ela estava oficialmente encerrado. Já minha mãe recebeu uma notificação de separação definitiva, tudo planejado, tudo frio. E então ele olhou para mim e disse: "Você foi até Chicago?" Não era uma pergunta. Meu corpo inteiro travou. Ele sabia. Meu pai respirou fundo e disse que já imaginava que alguém acabaria encontrando a Lídia. Falou o nome dela como se fosse apenas uma funcionária antiga. Disse que não havia nada de ilegal, apenas transferências pessoais. Eu coloquei o envelope na mesa e o encarei. Disse que eu tinha visto os contratos falsificados, as assinaturas manipuladas e que ele não podia continuar fingindo. Sofia e minha mãe ficaram em choque. Ele permaneceu imóvel, como se já esperasse aquilo. Depois de alguns segundos ele sorriu. Aquele tipo de sorriso que não alcança os olhos. "Você acha que entende o que viu?" Ele disse, e então explicou com a voz calma que aqueles contratos existiam para proteger a empresa, que ele criou empresas de fachada para desviar dinheiro de dentro antes que o conselho de acionistas o fizesse perder o controle do grupo. Disse que era melhor um crime calculado do que ser engolido por gente pior. A sala inteira ficou em silêncio. Minha mãe levantou, gritando que ele tinha enlouquecido. A Sofia chorava. Eu só consegui perguntar por quê. Por que esconder a outra filha? Por que destruir a própria família para encobrir tudo? Ele me olhou de novo e, dessa vez, parecia quase cansado. Disse que tudo o que fez foi para manter o legado intacto, que a Lídia e a menina eram parte de uma dívida antiga e que agora ele precisava resolver definitivamente todas as pontas soltas. E então, falou algo que me fez gelar. "Depois de amanhã, nada disso vai importar mais. Nem empresa, nem herança, nem nomes." Pegou as chaves, se levantou e saiu da casa sem olhar para trás. Minha mãe tentou correr atrás, mas ele entrou no carro e foi embora. Sofia entrou em pânico, perguntando o que ele quis dizer com aquilo. Eu não soube responder. Naquela noite, ninguém dormiu. E na manhã seguinte, enquanto eu tentava decidir se ligava para a polícia, recebi uma ligação de número desconhecido. Era a Lídia. A voz dela estava tremendo. Ela disse apenas 3 palavras. "Ele está aqui." Quando ouvi aquelas 3 palavras, "Ele está aqui." O corpo inteiro gelou. A ligação caiu logo em seguida. Tentei retornar várias vezes, mas o número dela já estava fora de área. Peguei as chaves e saí sem avisar minha mãe. Eu só conseguia pensar que se ele realmente estava em Chicago de novo, algo muito sério estava para acontecer. Durante o caminho até o aeroporto, minha cabeça rodava. O que ele queria resolver com a Lídia e o que significava aquele depois de amanhã, nada disso vai importar. Era uma ameaça, uma confissão ou só mais uma jogada para nos assustar. Comprei a primeira passagem disponível. Quase 7 horas depois, já era noite quando cheguei à cidade, peguei um carro de aplicativo direto para o endereço dela. A cada quilômetro, meu coração batia mais forte. O prédio estava escuro, com só uma janela iluminada no 2º andar. Bati na porta sem resposta. Bati de novo. Depois de alguns segundos, ela abriu, os olhos vermelhos, o rosto molhado de lágrimas. "Ele foi embora há pouco tempo", ela disse, "mas deixou isso para você." Era um envelope pardo com meu nome escrito a caneta na caligrafia firme do meu pai. Por um momento pensei em rasgar ali mesmo, mas ela pediu que eu espere. Disse que ele estava diferente, que parecia calmo demais, como alguém que já aceitou alguma coisa inevitável. Abri o envelope. Dentro havia uma carta datada daquela mesma manhã. "Matthew,
Você sempre tentou entender minhas decisões como se elas tivessem lógica moral, mas o mundo não funciona assim. Eu cometi erros, sim, mas também tentei proteger vocês de verdades que teriam destruído nossa família antes da hora. A Lídia nunca foi uma amante. Foi um acordo, uma tentativa de limpar o que fiz no início da empresa. O dinheiro que você viu era para esconder algo muito pior e agora tudo está prestes a vir à tona. O conselho descobriu. Em 2 dias eles vão anunciar uma investigação completa. Quando isso acontecer, cada um de vocês vai ser arrastado junto, porque tudo está no nome da família. É por isso que eu preciso encerrar isso antes deles. Não tente me encontrar. Quando terminei de ler, senti o chão sumir. Lídia chorava, dizendo que ele parecia realmente decidido a desaparecer, que falava em resolver as pontas soltas, livrar os filhos da vergonha, encerrar o legado. Peguei o carro dela emprestado e saí procurando por ele. Liguei para minha mãe. Ela atendeu, chorando. Disse que a polícia ligou no começo da noite. O carro do meu pai foi localizado em uma estrada a 40 minutos dali, perto de uma área industrial antiga que pertencia à empresa. Corri para lá. Quando cheguei, as viaturas já estavam posicionadas. Um dos policiais me impediu de entrar, mas quando mostrei a carta, deixaram eu esperar do lado de fora. Depois de quase 1 hora, um dos agentes voltou. Disse que o carro estava vazio, mas o motor ainda quente. O celular dele foi encontrado no banco do passageiro, e dentro havia apenas uma gravação de voz marcada com o meu nome. Eles me deixaram ouvir. A voz dele estava calma, quase serena. Matthew, se você está ouvindo isso, significa que não consegui encerrar tudo do jeito que planejei. Eu não quero que você me veja como um covarde. Eu fiz o que achei necessário. O nome Thompson ainda vai valer alguma coisa, mas não nas mãos de quem o destruiu por dentro. Proteja sua irmã, cuide da sua mãe e, acima de tudo, aprenda com o meu erro. Nunca deixe que o orgulho defina quem você é. Depois disso, só silêncio. A polícia começou a vasculhar o galpão e as redondezas. Eu fiquei ali sentado no chão de terra fria, sem saber o que sentir. Raiva, medo, pena, tudo se misturava. Na manhã seguinte, ainda não o tinham encontrado. A única coisa que acharam foi um estojo de metal com documentos da empresa e uma chave e, junto com aquilo, um papel pequeno escrito à mão para Matthew. O resto da verdade está no cofre. O problema é que ninguém sabia onde ficava esse cofre. Nem eu, nem minha mãe, nem Sofia. E eu sabia que se o que ele queria esconder era pior que os contratos falsos, então o que estava trancado ali dentro podia destruir não só o nome da família, mas tudo o que ainda restava dela. No dia seguinte, a polícia suspendeu as buscas temporariamente. Disseram que iam tratar o caso como desaparecimento voluntário. Eu sabia que isso significava uma coisa. Eles achavam que ele tinha fugido, mas meu instinto dizia outra coisa. Meu pai não fugia, ele controlava. E se deixou aquele bilhete sobre o cofre, era porque queria que eu o encontrasse e não a polícia. Voltei para Denver dirigindo sozinho. O estojo de metal com a chave estava comigo. Passei as 8 horas de viagem sem ouvir música, sem falar com ninguém, só repetindo mentalmente o que ele disse na gravação. O resto da verdade está no cofre. Cheguei em casa de madrugada. Sofia e minha mãe estavam acordadas esperando. Mostrei a carta, contei sobre o galpão, sobre o áudio, sobre o estojo. Nenhuma das duas falou por um tempo. Minha mãe parecia em choque, mas a Sofia reagiu diferente. Disse que lembrava de um cofre antigo no escritório dele atrás de uma estante, um modelo pesado de código digital que ele usava antes de transferir os documentos para a empresa. Corremos para o escritório. A sala ainda estava como ele deixou, organizada, fria, com cheiro de papel e poeira. Sofia empurrou a estante com força, e de fato, havia um painel metálico embutido na parede. O cofre. A fechadura era antiga, de combinação numérica. Não havia espaço para a chave. Eu olhei para o estojo de metal e percebi que dentro, além da chave, havia um pequeno papel dobrado, um número escrito à mão, 07 e 11. Coloquei os 4 dígitos. Nada. Tentei inverter. 1170. Um clique. O cofre se abriu. Lá dentro, uma pilha de pastas e um envelope com o meu nome. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a pasta vermelha. Dentro dela havia cópias de transações que iam muito além de tudo que já tínhamos visto. Desvio de verba pública. Contratos com empresas fantasmas e, o pior, nomes de políticos, advogados e executivos de dentro da própria companhia. Ele não era o único envolvido. As pastas eram basicamente provas de um esquema de corrupção enorme, e ele guardava tudo ali, como um seguro. Se um dia tentassem derrubá-lo,
Ele tinha como arrastar todos para baixo junto com ele. Mas o envelope com meu nome era diferente. Dentro havia uma carta escrita à mão e uma foto antiga. Na foto, meu pai e a Lídia, muito mais jovens, estavam ao lado de um homem que eu nunca tinha visto. O verso estava escrito: Robert Mills, fundador original. A carta explicava o que a foto mostrava. O tal Robert Mills foi o verdadeiro criador da empresa. Meu pai era apenas o sócio mais novo, o braço direito. Só que, segundo a carta, Robert desapareceu misteriosamente 25 anos atrás. Logo depois de uma auditoria interna que apontava desvio de milhões, o desaparecimento nunca foi investigado a fundo, e a empresa acabou ficando sob controle do meu pai. Mas havia uma frase no fim da carta que me fez gelar. Eu não roubei o dinheiro dele, só escondi o corpo. Fiquei paralisado. Minha mãe, ao ler, cobriu a boca com as mãos. Sofia começou a chorar. Tudo girava. Era como se de repente cada pedacinho da nossa vida tivesse sido construído sobre uma mentira. E agora, finalmente, ela estava rachando por completo. Meu pai não estava apenas envolvido em corrupção, ele estava confessando um crime. O bilhete, o resto da verdade está no cofre. Não era simbólico, era literal. Ele queria que eu descobrisse o que ele fez. A última linha da carta dizia: se você estiver lendo isso, significa que eles já vieram atrás de mim. Proteja sua irmã e nunca confie em ninguém da diretoria. Eu olhei para minha mãe e perguntei: eles quem? Mas antes que ela pudesse responder, ouvimos o som de pneus freando do lado de fora. Luzes brancas invadiram a sala pelas janelas. Um carro preto parou na frente da casa, o mesmo modelo que o advogado do meu pai usava. Alguém bateu na porta 3 vezes fortes, secas. Sofia congelou. Minha mãe me olhou e eu soube que a partir dali o perigo era real. Peguei o envelope, escondi a carta dentro da jaqueta e sussurrei para elas ficarem quietas, porque eu tinha certeza de uma coisa: quem quer que estivesse do outro lado daquela porta não veio para oferecer ajuda. O som das batidas na porta ecoava pela casa, como se cada uma fosse um aviso. 3 toques fortes, depois silêncio. Nenhum chamado, nenhum nome, só o som do vento cortando lá fora. Sofia sussurrou que devíamos ligar para a polícia. Eu neguei com a cabeça. Se as pessoas envolvidas eram as mesmas que apareciam nos papéis do cofre, eu não podia confiar em ninguém. Aquele tipo de gente não deixa rastros e não espera ordens judiciais. Fomos até o corredor em silêncio. Olhei pela fresta da cortina e vi 2 figuras de terno. Um deles segurava uma pasta preta, o outro um celular no ouvido. O carro ainda estava ligado, faróis acesos. Quando um deles tentou forçar a maçaneta, eu gritei que chamaria a polícia. Eles pararam, ficaram alguns segundos imóveis e depois voltaram para o carro. Nenhuma palavra, apenas foram embora. Assim que o som do motor se afastou, a Sofia começou a chorar de novo. Minha mãe pálida perguntou o que estava acontecendo. Quem eram aquelas pessoas? Eu disse que achava que eram do conselho da empresa ou alguém mandado para recuperar os documentos do cofre antes que eu os entregasse para alguém. Peguei as pastas e comecei a empacotar tudo numa mochila. Disse que ia levar para um lugar seguro. Minha mãe tentou me impedir, mas eu sabia que ficar ali era um risco. Antes de sair, escondi uma cópia das páginas principais da carta do meu pai debaixo do assoalho do escritório. Se algo acontecesse comigo, pelo menos aquilo ficaria. Fui direto para a oficina do Dennis, o único lugar onde ninguém da empresa me procuraria. Cheguei perto da meia-noite exausto. Contei o básico para ele. Disse que precisava de um lugar para guardar documentos por alguns dias. Ele não fez perguntas, apenas me levou até o depósito nos fundos e trancou a porta. Passei a madrugada analisando os papéis. Quanto mais eu lia, mais entendia o tamanho da rede. O nome de Robert Mills aparecia repetido em registros de transferência até 4 anos depois do desaparecimento dele, com assinaturas falsificadas. Claro, o dinheiro que sumiu não foi enterrado com o corpo, foi lavado através de doações políticas e contratos falsos. E parte desse dinheiro estava no mesmo fundo que bancava as transferências para a Lídia. Meu pai estava sustentando o segredo literalmente com o dinheiro de um morto. Por volta das 3 da manhã, recebi uma mensagem desconhecida. Era um número sem identificação, mas o texto me fez gelar. Você tem algo que pertence à companhia. Entregue hoje. Ninguém precisa se machucar. Nenhum nome, nenhum endereço. Só isso. Eu não respondi. Bloquear o número seria inútil. Eles sabiam onde me achar. Passei o resto da noite em claro. Ao amanhecer, decidi fazer cópias digitais de tudo.
Fotografei cada documento e salvei em uma pasta criptografada no meu laptop. Depois enviei uma cópia para um e-mail que criei na hora com senha aleatória. Eu sabia que estava mexendo em algo que podia ou me destruir, mas também sabia que não podia mais fugir. Às 8 da manhã, minha mãe me ligou em pânico. Disse que 2 homens estiveram na casa de novo, perguntando se eu estava lá, que se identificaram como representantes legais da empresa Thompson & Mills, mas se recusaram a mostrar credenciais. Ela disse que um deles deixou um cartão. Só havia uma frase impressa sem logotipo, sem nome. Hoje, às 17. Antigo galpão de produção, saída oeste. Era o mesmo lugar onde a polícia tinha encontrado o carro do meu pai. Fiquei parado por alguns minutos, tentando entender se era uma armadilha ou uma chance de descobrir o que realmente tinha acontecido com ele. No fundo, eu sabia que ele queria que eu chegasse até ali. O cofre, a carta, a chave, tudo apontava para aquele galpão. Às 16h45, estacionei o carro em frente à entrada enferrujada. O céu estava nublado e o vento arrastava poeira pelo chão. Entrei devagar, com a lanterna do celular ligada. Lá dentro, o mesmo cheiro de óleo e ferrugem. No fundo do galpão, uma mesa com uma pasta aberta e um celular em cima. A tela do celular acendeu quando me aproximei. Uma notificação. Arquivo enviado por Richard Thompson. Toquei na tela. Era um vídeo. Meu pai estava sentado na mesma cadeira onde eu estava naquele momento. O rosto cansado, a voz firme. Se você chegou até aqui, é porque entendeu que o segredo não era sobre mim. Era sobre o que a empresa fez. O Robert não desapareceu porque quis. Ele tentou expor o esquema e foi silenciado. Eu escondi o corpo, sim, mas não fui eu quem o matou. E agora eles querem encerrar o ciclo. Ele olhou direto para a câmera. O cofre que você abriu é apenas uma parte. O verdadeiro está sob este galpão. E o que está lá embaixo? Vai mudar tudo. O vídeo cortou. Olhei em volta. No canto direito, um pedaço do piso de concreto estava trincado, com uma tampa de metal parcialmente coberta por caixas antigas. Me aproximei, empurrei as caixas e vi o que parecia ser uma escotilha. Meu coração disparou. Peguei um pé de cabra e forcei a tampa. O som ecoou pelo galpão vazio. Abaixo, uma escada de ferro enferrujada descia na escuridão. Peguei o celular, liguei a lanterna e respirei fundo. Eu sabia que a partir dali não tinha mais volta. E o que eu encontrei lá embaixo foi o começo do fim da história que meu pai passou a vida inteira tentando esconder. Desci devagar, com o coração batendo no pescoço. A escada de ferro rangia a cada passo, e o ar ali embaixo era pesado, úmido, com cheiro de ferrugem e papel velho. Quando cheguei ao fim, percebi que estava em uma espécie de porão, pequeno, quadrado, com paredes de concreto e uma única lâmpada pendurada no teto. No centro da sala havia um cofre enorme, diferente do que eu tinha aberto em casa. Esse era industrial, com fechadura eletrônica e biométrica. Ao lado dele, uma mesa metálica e sobre a mesa, uma câmera de segurança apontada direto para mim. Por um momento, pensei em voltar, mas ao olhar para a câmera, percebi algo. O LED vermelho piscava. Alguém estava assistindo. Aproximei-me do cofre e vi uma pequena tela com a mesma sequência de números que meu pai tinha deixado antes. 07 e 11, digitei. A fechadura fez um clique alto. A porta se abriu com um estalo metálico, revelando várias pastas, pendrives e um envelope branco com o meu nome escrito à mão. Peguei o envelope primeiro. Dentro havia uma única folha com um bilhete do meu pai. O que está aqui é o que o conselho teme. Se cair nas mãos certas, eles caem juntos. Mas se cair nas erradas, você também cai. Não confie em ninguém que tenha ligação com a família Mills. Ao lado do papel, um pendrive pequeno com uma etiqueta colada. Provas. Peguei tudo e comecei a olhar o conteúdo do cofre. Eram registros de transferências, cópias de contratos internacionais, mensagens impressas, fotos de reuniões e, entre elas, uma imagem que fez meu estômago revirar. Na foto, meu pai estava ao lado de um homem que eu nunca tinha visto antes, alto de cabelos grisalhos, usando um paletó caro. Atrás deles, a placa da empresa Thompson & Mills Global Holdings e, na parte de baixo da foto, uma anotação à caneta. Presidente Mills Jr. Foi quando percebi. Robert Mills, o homem que meu pai disse ter escondido o corpo, tinha um filho. E ele não só estava vivo, era o atual presidente da holding internacional da companhia. A carta dele fazia sentido. Agora, eles eram a família Mills. Eles herdaram o império que o meu pai roubou e agora estavam eliminando qualquer rastro que pudesse ligar o nome deles ao desaparecimento original.
Enquanto eu processava tudo, ouvi o barulho de um motor lá em cima, um carro. Depois, passos pesados. Apaguei a lanterna e me escondi atrás do cofre. Alguém abriu a escotilha e desceu a escada devagar. 2 homens, vozes baixas, rápidas. Um deles segurava uma lanterna, o outro uma arma. Senti o corpo inteiro congelar. O chefe disse para pegar tudo e acabar com isso. A voz era seca, sem sotaque. "E se o garoto já tiver vindo?" perguntou o outro. "Então ele não sai daqui." Eu sabia que não tinha muito tempo. Peguei o pendrive, o envelope e uma das pastas e me arrastei até o canto oposto. Havia um cano fino saindo da parede, provavelmente um antigo duto de ventilação. Era estreito, mas dava para passar o braço. Empurrei o pendrive por dentro até sentir que ele caiu do outro lado, em algum ponto mais aberto. Os passos se aproximavam. Um dos homens abriu o cofre e começou a empilhar os documentos em uma mala. O outro rondava o espaço com a lanterna. Quando a luz passou a menos de 1 milímetro do meu rosto, prendi a respiração. Por sorte, o barulho do rádio deles tocou. Uma voz mandou que saíssem imediatamente. Algo sobre limpeza antecipada. Eles fecharam o cofre, trancaram a escotilha e foram embora. Esperei alguns minutos até ter certeza de que estavam longe. Depois subi devagar e vi pela janela que o galpão estava cercado por caminhonetes pretas. Homens de terno carregavam caixas para fora, as mesmas que estavam lá embaixo. Não havia mais nada a fazer. Eles tinham levado quase tudo. Peguei o carro e fui direto para a oficina. Lá encontrei Dennis me esperando na porta com uma expressão preocupada. Disse que 2 caras tinham aparecido perguntando por mim, mas que ele disse não saber de nada e então me entregou um pacote pequeno. "Isso caiu do carro quando você saiu ontem", ele disse. Dentro do pacote coberto de poeira estava o pendrive que eu tinha empurrado pelo duto. Levei para dentro e conectei ao laptop. O conteúdo era uma pasta chamada Legacy. Dentro dezenas de vídeos, áudios e cópias digitalizadas de contratos. Mas o primeiro arquivo era um vídeo curto do meu pai, gravado há poucos dias. Ele estava no mesmo galpão, com o rosto abatido, e disse apenas: "Matthew, se estiver vendo isso, significa que eles conseguiram me achar antes. O que você tem aí é o suficiente para destruir a família Mills e limpar o nosso nome, mas vai custar caro, muito caro. A verdade não salva, ela cobra." O vídeo cortou. Fiquei parado, olhando para a tela, sentindo o peso de cada palavra. Eu finalmente tinha a prova de tudo. Corrupção, assassinato, manipulação política. Mas também sabia que se tornasse aquilo público, não era só o nome dos Mills que caía. Caía o nosso também. E talvez no fim fosse isso que meu pai tentou me avisar o tempo todo. Fiquei ali olhando para a tela do laptop, sem conseguir me mover. O vídeo do meu pai terminava com ele, encarando a câmera por alguns segundos, como se quisesse ter dito mais, mas não tivesse tido tempo. O som de fundo era o mesmo chiado metálico do galpão. Ele gravou aquilo horas antes de desaparecer. Peguei o pendrive e o tirei da porta USB como se segurasse uma bomba. Tudo que estava ali dentro podia arruinar muita gente, inclusive eu. A verdade que ele falou não era simbólica. Era uma sentença. Dennis me observava em silêncio. Eu confiei nele o suficiente para contar parte da história. Disse que aquilo envolvia meu pai, um desaparecimento e gente poderosa. Ele apenas balançou a cabeça e respondeu: "Se o que você tem aí vale tanto, guarda fora daqui." Tinha razão. Peguei uma mochila, coloquei o pendrive, o laptop e a carta dentro. Dirigi até uma biblioteca pública no centro da cidade e subi, onde quase ninguém ia. De lá, conectei o pendrive a um dos computadores e comecei a copiar o conteúdo para uma nuvem segura. Foram quase 40 GB de material, planilhas, contratos, vídeos de reuniões e, por fim, uma gravação de áudio intitulada MillsConf 02. Apertei play. A voz era de um homem mais velho, pausada, segura. Se o Thompson acha que pode manter esse arquivo, ele está enganado. O acordo era simples. Ele se livra do corpo. Nós apagamos os rastros. Agora ele quer ser herói. Outra voz respondeu distante. E se o garoto descobrir, então o garoto desaparece também. Meu sangue gelou. A conversa estava datada de 3 meses antes do sumiço do meu pai. E o homem que falava era o presidente atual da companhia, o filho de Robert Mills. Eu sabia naquele instante que o que meu pai chamou de encerrar tudo não foi escolha, foi execução. Fechei o computador e saí da biblioteca tentando disfarçar o pânico. O vento frio cortava o rosto, mas eu mal sentia. Cada passo parecia mais pesado.
Eu precisava decidir rápido, entregar aquele material para a polícia, para a imprensa ou simplesmente sumir com ele. No caminho de volta para a oficina, vi um carro preto me seguindo pelo retrovisor. Tentei manter a calma, mudei de pista, entrei em 2 ruas laterais, mas ele continuava atrás. Acelerei e estacionei em posto. O carro passou direto. Talvez fosse coincidência, talvez não. Quando cheguei, Dennis estava com o celular na mão. Disse que uma mulher tinha ligado procurando por mim. Ela não quis dizer o nome, só falou que era da família. Pedi para ele anotar o número. Liguei de volta. Uma voz feminina atendeu na segunda chamada, trêmula, com sotaque leve de Chicago. Era a Lídia. Ela disse que Olivia, a filha dela, minha meia-irmã, tinha voltado da viagem de intercâmbio e que 2 homens estavam vigiando o prédio desde o dia anterior. Ela conseguiu escapar por um acesso lateral e agora estava escondida num hotel perto da estação de trem. Queria me encontrar. Disse que meu pai deixou uma mensagem para ela também. Um envelope com o mesmo símbolo da pasta que encontrei no cofre. Marcamos no saguão do hotel às 10 da noite. Quando cheguei, ela já estava lá sentada, com um casaco largo e um olhar cansado. Deu para perceber que carregava culpa, medo e algo mais, raiva. Entregou o envelope. Dentro havia uma única folha e uma pequena chave prateada. A folha dizia: para Olivia, quando ele vier atrás de vocês, entreguem esta chave ao Matthew. Ela abre o armário 214 da estação central, dentro o que eles mais temem. Perguntei se ela sabia o que havia lá. Lídia balançou a cabeça. Disse que só sabia que o armário foi alugado por Robert Mills há mais de 20 anos e que meu pai pagava a renovação todos os anos desde então. No fundo, entendi o que isso significava. Meu pai não mentiu quando disse que escondeu o corpo. Ele o guardou. Olhei para Lídia e percebi que ela também entendia. Se o corpo estiver lá, o nome do assassino também está, ela disse. A voz quase num sussurro. Saí do hotel com a chave apertada na mão. A estação ficava a poucos quarteirões dali. O armário 214 estava num corredor antigo, longe do fluxo de passageiros. A fechadura era pesada, antiga. Coloquei a chave e girei. O trinco abriu com um estalo seco. Dentro havia uma pequena caixa de madeira envolta em plástico. Dentro da caixa, um gravador de fita e um envelope envelhecido com as iniciais RM. Apertei o play. A fita chiou antes de começar. Se alguém ouvir isso, significa que Richard não conseguiu. Eles me acharam. Eu não confio mais em ninguém. O conselho quer transformar tudo em dinheiro. E ele pensa que pode salvar a empresa escondendo o que fizemos. Mas não existe esconderijo para a culpa. Silêncio. Depois, um tiro curto e abafado, a fita parou. O sangue sumiu do meu rosto. Robert Mills não foi assassinado. Ele se matou. E meu pai, ao esconder o corpo e assumir a culpa, garantiu que o império não desabasse sobre todos. Agora tudo fazia sentido. Ele não era o vilão. Era o homem que carregou a sujeira dos outros nas costas. Mas os Mills nunca quiseram que essa verdade viesse à tona. E agora que eu tinha as provas, eles sabiam exatamente quem era a próxima peça a eliminar. Saí da estação sem olhar para trás. A fita ainda rodava na minha cabeça, o som seco do tiro preso no peito. Aquilo mudava tudo. Meu pai não era o assassino. Ele foi o escudo, o homem que passou décadas pagando pelo erro de outro para impedir que o nome da família e o império caíssem. Mas agora com a fita, a carta e os arquivos, eu tinha uma história completa, e gente poderosa demais ia fazer qualquer coisa para que ela nunca fosse contada. Guardei a caixa de madeira no porta-malas e fui direto para a oficina. Dennis ainda estava acordado. Contei por alto o que encontrei e pedi para usar o computador dele. Eu precisava copiar aquele áudio antes que sumisse. Enquanto fazia o upload, recebi uma mensagem de número desconhecido. Você mexeu onde não devia. Ainda dá tempo de devolver o que é nosso. Depois não reclame. A cada segundo eu tinha mais certeza de que estava sendo seguido. Fechei o laptop, peguei as provas e pedi para Dennis esconder tudo em um compartimento da oficina. Ele não perguntou nada. Apenas acenou e trancou o porão. Voltei para a casa da minha mãe. Era madrugada, mas ela estava acordada, sentada na escada, como se soubesse que eu apareceria. Sofia dormia no sofá. Quando contei o que tinha descoberto, ela apenas ficou em silêncio. Depois de um tempo, perguntou: então seu pai morreu tentando proteger eles? Respondi que sim, mas que agora ele precisava ser protegido por mim. Peguei o telefone e liguei para a Lídia. Disse que ia divulgar tudo: os áudios, os contratos, os nomes.
Ela implorou para eu não fazer isso ainda, que a Olivia corria risco, que homens estavam rondando o hotel. Enquanto ela falava, ouvi um barulho do lado de fora da casa. Passos lentos, firmes. Fui até a janela. O mesmo carro preto parado do outro lado da rua, faróis apagados. Lídia, sai do hotel agora, eu disse. E leva a Olivia para qualquer lugar que não esteja no seu nome. Desliguei e fui direto pro quarto. Peguei a mochila com as cópias e comecei a imprimir alguns dos documentos que estavam na nuvem. Se eles me achassem, pelo menos uma parte das provas já estaria distribuída. Enviei e-mails automáticos para 3 jornalistas independentes com um link de acesso programados para disparar em 24 horas, se eu não cancelasse. Quando voltei para a sala, minha mãe e Sofia estavam em pé, assustadas. O barulho de motor do lado de fora aumentava. 2 portas batendo vozes. Peguei as chaves do carro. Disse para elas irem pelos fundos para a casa da vizinha. Eu ia sair pela frente para distraí-los. Minha mãe hesitou, mas Sofia a puxou. Em segundos, as 2 desapareceram pela porta lateral. Abri a porta da frente devagar. 2 homens estavam lá. Os mesmos ternos, a mesma expressão neutra. Um deles me chamou pelo nome completo. Disse que o conselho queria conversar, que era pro meu bem. Respondi que não tinha mais conversa, que se algo acontecesse comigo, todo o conteúdo já estava a caminho de vários lugares. O homem sorriu, um sorriso sem emoção, disse: "Você é o filho dele, afinal?" E deu um passo para a frente. Foi o bastante. Joguei a mochila por cima do muro e corri pro carro. Ouvi o estalo seco de algo batendo no portão. Talvez um tiro, talvez só o som da adrenalina na cabeça. Acelerei sem olhar para trás. Dirigi por quase 1 hora até parar em uma estrada vazia, sem sinal. Encostei o carro e fiquei ali respirando. O silêncio era tão pesado que doía. Peguei o celular e vi uma mensagem nova. Era da Lídia. Eles levaram a Olivia. O mundo pareceu encolher. Ela disse que tentaram fugir, mas foram interceptadas na saída da cidade. Um dos homens deixou um bilhete para mim. Traga tudo que pertence à família. Amanhã, 19 horas, Armazém Central. Eu sabia o que aquilo significava. Eles estavam trocando reféns por silêncio, e mesmo sabendo o perigo, eu também sabia que não ia conseguir virar as costas. Meu pai tentou proteger a família dele e morreu sozinho. Eu não ia deixar a história terminar igual. Naquela noite comecei a planejar tudo. O pendrive, a fita, as cópias, tudo seria minha moeda de troca. Mas o que eu não imaginava era que dentro daquele armazém eu não encontraria apenas a Olivia. Encontraria a última pessoa que eu esperava ver viva. Cheguei ao armazém central pouco antes das 7. O sol já tinha se escondido e a cidade parecia suspensa no ar, silenciosa, em espera. O lugar ficava nos limites industriais de Denver, cercado por contêineres e galpões abandonados, o mesmo tipo de cenário onde meu pai havia desaparecido. Estacionei longe e fui a pé com a mochila nas costas. Dentro dela, o pendrive, cópias dos contratos e a fita com a gravação de Robert Mills. A minha única arma era a verdade. Quando entrei, as luzes internas já estavam acesas. 3 homens esperavam de terno escuro, postura de segurança privada. No centro, uma mulher de cabelos grisalhos e blazer cinza. O rosto dela era frio, controlado, mas o nome me acertou como um soco. Evelyn Mills, a filha mais velha de Robert, a verdadeira dona de tudo. "Então você é o garoto?" ela disse. "O filho do homem que arruinou nossa família." Tentei respirar fundo. Meu pai encobriu o que o seu fez. Ele salvou a empresa. E você sabe disso. Ela riu baixo. Ele salvou o império dele. O meu pai se matou por culpa e o seu pai usou isso para se tornar o herói. Nós apenas devolvemos o equilíbrio. Atrás dela, vi Lídia, presa a uma cadeira, com os braços amarrados, machucada, e ao lado, garota. Devia ter uns 18 anos, assustada, tremendo a Olivia. "Elas não têm nada a ver com isso", eu disse. Evelyn fez um gesto com a mão. "Tem tudo a ver. Lídia sabia demais. E a garota? Bem, o sangue carrega segredos." Um dos seguranças trouxe uma pasta preta e colocou sobre a mesa. Evelyn abriu. Dentro, fotos minhas da minha mãe, da Sofia, registros de movimentação bancária, cópias de mensagens. Eles sabiam de tudo. "Você quer negociar?" ela disse. "Eu também. Entregue o material e as 2 saem vivas. Simples. Eu sabia que não podia confiar nela. Olhei para Lídia e depois para Olivia. A garota balançava a cabeça discretamente, como se tentasse me avisar de algo.
Então notei o canto da parede atrás delas, né? Uma pequena câmera piscando em vermelho, gravando tudo. Meu pai tinha deixado isso pronto. Ele sabia que aquele lugar seria o palco final. Você quer o material? Perguntei. Tudo bem. Abri a mochila, tirei o pendrive e coloquei sobre a mesa, mas também peguei o celular. Tem uma cópia online. Se eu não cancelar o envio em 20 minutos, vai para a imprensa e para a Polícia Federal. Evelyn me encarou por alguns segundos. Você está blefando. Estou dando a mesma escolha que deram pro meu pai. Silêncio. Um dos seguranças levantou a arma, mas ela levantou a mão impedindo. Caminhou até mim e pela primeira vez parecia realmente humana, cansada, tensa. Você não entende, garoto. Aquilo não é apenas corrupção. São nomes que derrubam governos. Se esse material sair, ninguém aqui sobrevive. Nem você, nem eu, nem sua família. Então talvez seja a hora de parar de esconder, respondi. Ela respirou fundo. Seu pai achava a mesma coisa, e olha o que aconteceu com ele. Por um segundo, tudo pareceu se repetir. O mesmo galpão, as mesmas luzes, as mesmas ameaças, mas eu não era o meu pai. Peguei o celular e pressionei o botão que desativava a contagem. A tela mostrou. Envio cancelado. Ela relaxou os ombros. Boa escolha. Só que o que ela não sabia era que eu tinha duas automações diferentes. A segunda, oculta, dispararia o envio 10 minutos depois do cancelamento. Um rugido de motor cortou o silêncio. Sirene. Luzes azuis e vermelhas piscando do lado de fora. A câmera no canto havia transmitido tudo em tempo real para os e-mails de backup do meu pai. O sistema estava programado para enviar o vídeo assim que fosse reativado. Os seguranças entraram em pânico. Evelyn gritou para que apagassem tudo, mas já era tarde. Policiais federais invadiram o armazém. Gritos, correria, algemas. Corri até Lídia e Olivia. Cortei as cordas com uma lâmina que achei na mesa. Elas tremiam, mas estavam vivas. Enquanto nos tiravam dali, vi Evelyn sendo levada por 2 agentes. Ela passou por mim e sussurrou. Você acha que acabou? A verdade nunca termina. Do lado de fora, o ar parecia leve, quase irreal. Lídia chorava, abraçada à filha. Eu fiquei olhando para o horizonte, sem conseguir sentir nada além de exaustão. Na manhã seguinte, as manchetes tomaram conta do país. Escândalo de corrupção e encobrimento de morte em conglomerado bilionário. Família Mills e executivos presos. Meu pai virou manchete também, mas dessa vez como o homem que tentou impedir tudo. O nome dele foi limpo. Algumas semanas depois, fomos chamados para depor. O FBI confirmou que o corpo de Robert Mills estava no cofre subterrâneo e a gravação da fita foi aceita como prova. Quando tudo terminou, visitei o túmulo do meu pai, deixei o pendrive sobre o mármore e disse: Pai, você conseguiu. Eles não venceram. Sofia se reaproximou de mim. Minha mãe voltou a trabalhar. E Lídia e Olivia começaram uma nova vida em outro estado, longe dos sobrenomes que quase nos destruíram. Eu ainda carrego a culpa, o peso e o medo de que algo mais surja do passado. Mas toda vez que penso nisso, lembro da última frase do vídeo dele. A verdade não salva, ela liberta. E pela primeira vez senti que ele estava certo.